Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco desta super parola de número 75. Você que está nos acompanhando desde o princípio, lá em junho de 2020, faltam 25 parolas para de número 100. Olha só, já iniciamos a contagem regressiva para esse momento especial, onde, quem sabe, as nossas maravilhosas rainhas, de repente, estarão de volta aqui para mais uma parola comemorativa. O que vocês acham? Eu acho uma boa, acho tremendo. Sucesso. E a gente poderia fazer mais, digo eu, hein? Podíamos fazer algo todos nós em conjunto, presencialmente. Ó, então, profético. Presencialmente, aí eu já vi vantagem. O Paulinho, sim, antes da gente entrar aqui, nós estávamos conversando nos bastidores, a nossa resenha, enquanto a gente comia aquele maravilhoso amendoim, ovinho de aranha com aquela casquinha branca, né? E que a gente tanto acompanha aqui nos nossos bate-papos. Vocês trouxeram um aspecto muito bacana que eu acho que dá para a gente debater, que é a questão apostólica, né? A gente rediscutir a questão apostólica, né? No segundo bloco eu dei aqui uma dica para aquele que nos acompanha a respeito da nossa playlist sobre os 5 ministérios. Está lá para você acompanhar também sobre o ministério apostólico. Mas a gente queria aqui nesse terceiro bloco aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Will, quer começar essa? Eu acho interessante quando a gente vai falar sobre o apostólico, porque o apostólico hoje se tornou algo meio que algo místico, né? Algo que foi colocado no nosso contexto como algo hierárquico, como um posicionamento que, se determinado ministério ele é tido como apostólico, existe uma visão deturpada que, se aquele outro ministério do lado não é apostólico, então não. Quando, na verdade, a própria igreja, ela em si, ela é apostólica. Porque o apostolado, ela parte do pressuposto do envio, né? A palavra apóstolo, no original, ela vai dizer enviado. Então, eu sei que nós vamos ter aí as classes de apóstolos, mas a gente não vai entrar numa questão toda dessa, mas a bem da verdade é, a igreja ela é apostólica, porque a igreja, ela por si só, ela foi constituída para o envio. Então, quando nós vamos falar sobre Efésios capítulo 4, verso 11, nós vamos falar dos 5 ofícios. E um dos ofícios lá constituído é exatamente o apostólico, ou seja, aquele que é levantado para desbravar. É aquele que é levantado para cumprir o ID dentro do ofício, dentro de uma graça, dentro de uma unção específica para aquilo. Então, me parece até deselegante quando a gente começa a olhar para certos ministérios e dizer assim, mas aquele ministério lá não reconhece o apostolado. Mas aquele ministério, no final do dia, ele está cumprindo o ID. Ele está cumprindo a grande missão, ele está cumprindo a grande comissão, ele está cumprindo aquilo que Deus comissionou para fazer. Então, eu fico um pouco ressabiado quando eu começo a ouvir questões dessa natureza. Porque, na verdade, quando nós vamos instituir o apostolado, o apostólico, nós estamos falando o seguinte, é uma igreja que tem uma visão de que tem que ampliar as estacas do reino. E aí, será que de fato, quando eu não intitulo, mas eu estou cumprindo o princípio, essa igreja ela não é apostólica? E aí é que é o ponto. E aí entra um princípio religioso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes nós estamos olhando para o ministério do lado e falando assim, mas aquela igreja não tem
E a bem da verdade é o seguinte, aquela igreja está cumprindo o papel apostólico dela, ela está desbravando, ela tem o seu papel evangelístico, ela tem o seu papel onde ele vai, ela fundamenta, ela tem o fundamento dos apóstolos, do profeta, ela cumpre tudo aquilo que o Senhor Jesus nos mandou. Isso chega a ser até cansativo, porque nós começamos a fazer aquilo que Isaías disse, né? Um pouco de preceito, um pouco de regra, um pouco ali, um pouco acolá, quando na verdade a gente começa a tornar o evangelho muito complexo. E a bem da verdade é que o evangelho é simples. Já dizia aí C.S. Lewis, né? O evangelho, o cristianismo puro e simples. Se nós batimos desse pressuposto, nós vamos entender que, tirando os ofícios ministeriais, que está lá em Efésios capítulo 4, quando nós vamos pensar no apostólico, no apostolado, nós vamos falar o seguinte, é uma igreja que tem uma visão de expandir o reino. É uma igreja que ela olha e fala assim, eu tenho que ampliar as estacas. Nós estamos ampliando as estacas, de acordo com aquela graça e aquela visão que o Senhor lhe deu para aquela igreja. E sem trazer nenhum peso, sem trazer nenhum juízo sobre aquela igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não sei, Paulinho, se você concorda com essa visão, mas pelo menos é a visão que eu tenho a respeito. Em Atos 2:42, a palavra falando acerca da igreja chamada primitiva, ela traz, dentre uma série de identidades dessa igreja, de afirmações da identidade dessa igreja, a primeira afirmação da identidade dessa igreja é: perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É o ensino que os apóstolos traziam para eles. Aquilo que a gente falou no bloco anterior, quando você usou, Will, o exemplo do abandono de menor, né? Os apóstolos, eles não abandonavam os novos crentes. Os primeiros cristãos não abandonavam os primeiros crentes, mas levava esses crentes, aqueles que haviam acabado de crer em Cristo, a parecerem-se com eles. Faziam o processo do discipulado, da reprodução de princípios e valores. Tem um livro do Dan Duque, chamado Ministério Apostólico, que vai explicar um pouco acerca de quais as características apostólicas, e eu acho que esse entendimento do Dan Duque, ele cabe muito bem aqui, né? Eu não posso dizer que eu concordo com 100% da visão do Dan Duque, mas naquilo que ele diz, naquilo que ele toca como essências do ministério apostólico, eu acho que eu vou muito junto com ele. Mas, basicamente, o ministério apostólico é aquele que defende doutrina, lidera pessoas ao ponto de transformá-las em líderes e planta igrejas, é o trabalho pioneiro. Então, basicamente, é um trabalho servo dentro de um campo que é o campo da missão, né? A perspectiva missionária era uma perspectiva, então, reproduzida na igreja apostólica, na igreja primitiva, dos cristãos originais, dos cristãos da origem, né? Essa perspectiva de reprodução, de uma visão frutífera, de uma visão não estéril, como eu falei lá no primeiro bloco, ela precisa continuar inundando os crentes no nosso dia. Então, sim, eu vou por esse ponto de vista, Will, concordo com você, quando a igreja ela precisa desenvolver o seu lado apostólico. Eu faço até uma crítica. Boa parte das igrejas hoje, pelo menos as de mídia, que reconhecem a nomenclatura apóstolo como uma perspectiva ministerial, qual o grau de comprometimento dessas igrejas com uma missão, de fato, evangelística e discipuladora? De acompanhamento, de tomar pela mão, de ensinar. Eu arrisco dizer que os apóstolos,
em nível de nomenclatura dessa geração, muitos deles, não estou falando todos não, mas muitos deles carregam diversas características ministeriais, alguns deles são ótimos pregadores, alguns deles são excelentes presidentes de projetos, né, levando em consideração igrejas como projetos, mas quem sabe apóstolos mesmo não são, né, no sentido de ensinar, tornar outros, se tornar padrão para outros. Quando eu falo padrão, é uma forma mesmo, um modelo a ser imitado, a ser seguido, né? Quando, na verdade, esse ofício, essa atividade apostólica, ela precisa ser uma das ênfases da igreja dos nossos dias, né? Concordo contigo, Will, nesse sentido, de que nós precisamos mesmo trazer à tona, mais uma vez, esse despertamento, uma vez que a igreja, ela precisa perseverar na doutrina original do Cristo, e se a igreja apostólica de Atos perseverava nessa doutrina, ela perseverava porque os apóstolos aprenderam com aquele que os instituiu, que os outorgou a autoridade de defender essa doutrina. Então, nada mais justo e nada mais correto do que a igreja da atualidade fazer o mesmo. É resgatar, né, Paulinho? Eu acho que o grande ponto é não ter o ofício como cargo. Olha que interessante, né? É você não ter o ofício como cargo. Eu me lembro quando, estudando a respeito do ministério apostólico, uma das características do apóstolo é ele ter um encontro sobrenatural com o próprio Cristo. Porque todas as vezes que você vai ver falando sobre o apostólico, né, o apóstolo, nós vamos ver ele tendo um encontro com Cristo de uma forma sobrenatural e ele fluindo de algumas manifestações dos dons. Mas, acima disso tudo, é nós não colocarmos, né, Efésios capítulo 4 na posição hierárquica e tampouco colocar isso como uma questão de cargo e função. E eu acho que é isso que é o grande... Eu acho que a deturpação que nós temos hoje é quando quando a gente traz para dentro de um contexto eclesiástico, que é aquilo que a gente estava falando, né, no início, nós colocarmos algo que está na minha estrutura corporativa da empresa, né? Então, ou seja, o apóstolo ele é o presidente da minha empresa, ele é o CEO da minha empresa. E o problema é que a gente vai ter um CFO que pode ser Judas, mas aí é outro papo. Mas o grande ponto é da gente voltar à nossa origem, né, Paulinho? E eu sei que vai soar de novo meio que pedante, mas o livro que eu estou lendo de John Bevere sobre o temor do Senhor, o temor de Deus, ele vai falar muito sobre isso. E aí, enquanto nós falávamos no outro bloco, eu me lembrei de um livro de T.L. Osborne chamado Conquistando Almas. Não sei se vocês já leram esse livro, mas esse livro ele é até interessante, porque quando você começa a ler, você começa a ter uma consciência pesada, né? Porque você começa a falar assim, rapaz, eu preciso ser evangelista, né? Mas T.L. Osborne, ele vai te enredando nesse livro, porque ele vai fazendo com que você pense assim, rapaz, todo mundo tem que ser evangelista. E a bem da verdade é que, quando nós vamos falar sobre uma igreja apostólica, eu gosto de usar os 5 dedos, né? Porque o apóstolo ele toca em todas as unções, ele toca na unção do pastor, na unção do mestre, na unção do profeta, na unção pastoral e na unção apostólica, que é a unção que vai desbravar, que vai abrir, vai fazer acontecer. E nós precisamos entender que quando Paulo ele abria frentes, ele consolidava aquela igreja e deixava o pastor ali. E ele sempre se pautava dizendo o seguinte, eu me gasto e me deixo gastar. Então, olhando nessa estrutura para que a gente possa encaminhar aqui, eu tenho para mim que uma igreja que tem uma visão apostólica é uma igreja que ela tem o ID. Uma igreja que ela quer se gastar. É uma igreja que ela quer consolidar a visão do reino. Ela quer se expandir,
é uma igreja que ela olha e fala assim, eu preciso encontrar os perdidos, sabe? Nós falávamos aqui, creio que algo que está coçando no coração do Paulinho e do Arthur aqui é a respeito de um texto que vai dizer lá em Mateus capítulo 24, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E aí eu deixo essa pergunta para o Arthur. E aí, Arthur, como que vai ser? Será que tem que pregar o evangelho para todos? Toma, agora eu quero ver você responder. Eu ia falar sobre isso. Antes de responder sobre isso, eu queria fazer um comentário em cima do que você falou dessa visão. Você vai ter que responder essa pergunta, senão vai lançar para mim, para o Paulinho. Eu respondo, não tem problema. Eu posso até responder errado, mas eu respondo, não tem problema. Tem que responder. O que eu ia só pontuar no que nós estamos falando aqui a respeito da Igreja Apostólica, né? Eu tenho escutado muito e lido bastante a respeito do que é ser igreja, né? E aí a gente escuta já há muitos anos que igreja não é o lugar, né? Igreja somos nós. O chamado à igreja é algo que pode confundir muita gente no sentido assim, no seguinte sentido, né? A igreja não sou eu, a igreja somos nós. A igreja é um corpo. A missão é da igreja, mas o envio é individual. A consciência, ela é do corpo, mas a ação é individual. O que me preocupa muitas vezes com uma igreja apostólica, dita apostólica, é quando ela simplesmente ela aponta só para o papel da pessoa do apóstolo. Quando, na verdade, a visão do apóstolo é da igreja como um todo. Por isso que eu falo assim, a visão apostólica é uma coisa, mas a gente não pode, como igreja, simplesmente só se apoiar na pessoa do apóstolo e falar assim, agora só o apóstolo pode dizer tal coisa. Não, o ofício é para a igreja, né? A ação é da igreja. E aí, por isso que a gente vê muitas vezes igrejas, a gente pode ter uma interpretação errada da multiforme graça, mas a ação da igreja, ela fica apoiada na visão do seu líder. Então, se o seu líder ele é mestre, então a igreja ela só avança no ensino. Se o pastor é um evangelista, então a igreja só avança na questão de evangelismo e por aí vai. Eu temo muito nessa questão assim, de se apoiar só nas costas de uma pessoa, como se a visão apostólica fosse só de uma pessoa. Não, a comissão é da igreja como um todo. Nós, como corpo, temos que ter essa dimensão como um todo, né? Sim. Mas era só para complementar isso que vocês estavam falando aí. Bom, Arthur, peraí. Antes de você responder a pergunta que o Will fez, deixa só eu me dar ao luxo de discordar de uma fala que você trouxe. Só que eu não vou concluir a minha fala agora. Eu só vou concluir no final. A missão não é da igreja. E a pergunta que eu fiz para eles me responderam de volta, para você que está em casa aí nos assistindo, é assim, se nós não irmos e pregarmos o evangelho a todos os lugares, estaremos atrasando a volta de Jesus? Não tenho fundamento teológico para responder isso com todas as letras, mas uma coisa eu sei, a minha parte eu vou fazer, né? E aí eu quero saída pela tangente. O desafio. Não enfrentou a pergunta. A minha parte eu vou fazer. No que depender de mim, não vai atrasar, porque eu vou fazer. Né? Se todos nós tivéssemos esse senso de urgência, né? E eu quero trazer no coração um texto que Deus tem falado muito assim, comigo, que está lá em Lucas 15. É uma palavra, inclusive, muito dura de Jesus, né? Ele vira para as pessoas, né? O público em volta fala assim, vocês são capazes de olhar para o céu e discernir se vai chover ou se vai fazer sol. Mas vocês são tão hipócritas que vocês não conseguem discernir o tempo que nós estamos vivendo. Eu penso que a gente tem que olhar em volta hoje, olhar assim, como é que está o mundo, em que situação as coisas estão acontecendo.
eu preciso ter esse senso de urgência, né? Porque nós estamos às portas, né? Eu falei em parábolas anteriores, né? Nós somos hoje a geração mais próxima da volta de Cristo que já teve até hoje. Fala assim, esse maluco falou que a missão não é da igreja. Não, a missão não é da igreja. Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem a igreja por causa de uma missão. A igreja é da missão. A finalidade da igreja é o cumprimento da missão. A missão é estabelecida antes da igreja. Antes da fundação do mundo, a palavra fala que o Senhor conheceu o sangue de Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao 21, a gente vai ter essa afirmação. Antes da fundação do mundo, todo o projeto de redenção estava traçado pelo Senhor. Então, o projeto missionário de salvação do mundo, ele já estava escrito pelo Senhor, determinado pelo Deus de todas as coisas, desde antes dele começar a criar todas as coisas, e muito antes de Cristo estabelecer a igreja em promessa, quando ele diz para Pedro que a igreja seria construída, sobre a afirmação de que ele é o Cristo, filho do Deus vivo, e que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela. Muito antes disso, a missão da igreja já era estabelecida. Então, não, a missão não é da igreja. É a igreja que é da missão. Boa noite. A igreja é a ferramenta para o cumprimento da missão. Fechou? Então, como diria aqui em Curitiba, fechou o repolho, simbora. Se você gostou dessa roda de parola, ajude-nos a compartilhar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Ative a sinetinha aqui no canal do YouTube e também escute-nos no Spotify. Meninos, acho que para a primeira conversa tá bom demais. Vamos deixar aqui o resto no cabide, anotadinho no caderno, porque semana que vem nós vamos estar voltando para falar mais um pouquinho sobre missão da igreja, dessa vez missão urbana. O que muda a missão dentro do contexto hoje das grandes cidades? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.